Lá para a questão de número 11, a questão de número 11 cobrava de você interpretação em relação ao gráfico ali que foi mostrado, uma questão ali tranquila, acessível, você tinha que ter uma observação em relação aos detalhes que estava passando na prova. Tem um dos itens ali que cobrava porcentagem, mas como estava falando em 100%, também eu achei que ficou bem acessível essa parte aí. Então era uma questão de comparar ali as informações, ver se estava certo, se estava errado, e enfim você assinalar a resposta correta. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer a questão de número 11. Vamos lendo junto a questão, ela fala assim: o gráfico abaixo consta na página eletrônica do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ele fazia uma demonstração dessa parte gráfica, passava as informações lá de alguns anos, lá de 2003 até 2012, e embaixo passava a informação seguinte: analise o gráfico e marque a única alternativa correta em relação aos acidentes com aviões no Brasil entre os anos de 2003 e 2012. Então você veja que era um gráfico de linhas, para facilitar ainda, ele passava a informação, né, da quantidade de acidentes a cada ano ali no respectivo ano. Em 2003 teve 70 acidentes, 2004 63, 2005 54 acidentes, 2006 69 acidentes, 2007 102 acidentes, 2008 108 acidentes, 2009 110 acidentes, 2010 109 acidentes, 2011 159 acidentes e 2012 178 acidentes. Você tinha que analisar todas as questões e na hora ia interpretando aquele gráfico ali para ver se estava correto ou não. Vamos comentar cada uma das questões. Então a questão de número 11, vamos falar agora sobre a letra A. A letra A trazia a seguinte informação: no ano de 2012 ocorreu o maior número de acidentes, em 2003 foi o menor. Veja, está parcialmente correto, então não é a alternativa que a gente vai assinalar. Em 2012, realmente ocorreu o maior número de acidentes, foram 178 acidentes. Entretanto, em 2013 não foi a menor quantidade de... 2003, né? Estou falando 2013, não sei por quê. 2003 não foi a menor quantidade de acidentes. A menor quantidade de acidentes foi lá em 2005, que teve 54 acidentes. Então, a menor quantidade de acidentes foi em 2005. Por essa situação em relação à informação do menor quantidade de acidentes, essa alternativa está incorreta, então não poderia ser assinalada. Na questão de número B, traz a seguinte informação: de 2005 a 2012, o número de acidentes sempre aumentou de um ano para outro. Falei para vocês em sala de aula, cuidado com essas palavras sempre, pelo menos, em todo momento, né? Cuidado, porque pode ter alguma situação ali que possa derrubar essa informação que está sendo passada. Nesse caso, essa palavra sempre não era a melhor palavra a ser utilizada, né? Porque lá de 2005 a 2012... 2005 a 2012, sempre aumentou de um ano para o outro? Não, né? Perceba lá que de 2009 para 2010, diminuiu. Então, em virtude desses 2 anos, que de 2009 para de 2010 diminuiu, aquela palavra sempre ali tornou essa questão ali incorreta. Então não poderia ser marcada devido a essa situação. Na letra C, letra C tinha a seguinte informação: o número de acidentes de 2010 a 2011 foi menor no período de 2005 a 2006. Veja lá a informação. O que aconteceu de 2010 para 2011? De 2010 para 2011 passou de 109 para 159 acidentes. 109 em 2010, 159 em 2011. E de 2005 para 2006, outra informação que tem aqui, ó, de 2005 para 2006, teve lá em 2005 54 acidentes, passou para 69 acidentes em 2006. Então, só reforçando o que foi falado nesse tipo de questão, nessa alternativa. O número de acidentes de 2010 a 2011 foi maior que o outro período aqui.
Não, desculpa, foi menor, né? Ele foi maior, né? Aqui a diferença é maior. Realmente, né? A quantidade de acidentes aqui, a diferença entre eles foi maior de 2010 a 2011 do que 2005 a 2006. Só que na questão fala que foi menor, então por isso que está incorreto também essa questão. Tá? Tinha que ser maior para a gente poder marcar essa alternativa. No entanto, não marca essa questão, né? Ela foi maior e não menor. Na letra D, traz a seguinte informação. O número de acidentes em 2011 representa 100% a mais do que de 2003. Vamos analisar essa informação aliada à porcentagem. O bacana é que você sabe que 100% representa, né, nesse caso, o total. Então, assim, ó, em 2012, a quantidade de acidentes foi de, vamos dar uma olhada ali, 178 acidentes. Ele está comparando com o ano de 2003. Em 2003, a quantidade de acidentes foi de 70. E olha a informação que ele passou ali, né, nessa alternativa. Representa 100% a mais? Não, né? Para ser 100% a mais, qual é o valor que tinha que ser aqui? 140, né? Então, portanto, essa resposta aqui não está correta. Para ser 100% tinha que ser 140, o que torna essa sentença, essa alternativa incorreta. Por fim, a letra E, que deve ser, né, a alternativa correta, a única que restou, vamos analisar o porquê que sim é a alternativa correta. Ele fala assim, ó, de 2005 até 2009, o número de acidentes sempre aumentou de um ano para o outro. Veja lá, ó, de 2005 para até 2009, ele fala. Analisa lá, 2005, 54 acidentes, 2006, 69, 2007, 102, 2008, 108, 2009, 110. Então, sempre aumentou. Se sempre aumentou, então a resposta está correta. Por isso que essa alternativa é o que você deveria ter assinalado, a alternativa letra E. Ok? Tranquilo? Uma situação bem acessível, né? Tranquila, só de interpretação ali daquela parte de gráficos, associando ali, fazendo comparação de números e observando as palavras ali para ver se você conseguiria responder corretamente. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que é de número 12. A questão de número 12, eu achei muito bacana essa questão aí, apesar que ele fala ali, ele relaciona ali a quantidade de gols marcados por uma equipe do CMC, fala de futebol, e eu estou muito triste, que tem coisas que às vezes eu não entendo do futebol. Por exemplo, hoje o Coxa perdeu para o Sport. Como é que pode? O único time que o Coxa pode perder é o Real Madrid. Isso se o Real Madrid, ainda, se o Coxa estiver com 2, 3 expulsos, o Real Madrid conseguir levar para uma disputa de pênaltis, porque o Coxa é o melhor time do mundo, não pode perder para o Sport. Isso é um absurdo. Eu não entendo do futebol, estou sendo vaiado nesse momento aqui na prova, isso é um absurdo, né? Eu vou embora, não vou continuar. Não, tá bom, vamos lá. Professor, você fica falando besteira, né? Mas olha só, olha lá, questão 12, bacana. Olha lá que questão. Durante a competição anual entre os colégios militares e o técnico de futebol do CMC, Colégio Militar de Curitiba, resolveu fazer um gráfico com os resultados dos 6 jogos realizados. No gráfico abaixo, os quadriláteros que estão destacados sobre linhas contínuas, cheias, representam os gols marcados pela equipe do CMC. E os quadriláteros que estão destacados sobre as linhas tracejadas, pontilhadas, representam os gols sofridos pela equipe do CMC. Eu achei muito bacana essa questão. Considerando que nessa competição as equipes ganham 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate, 0 ponto em caso de derrota, a equipe do CMC terá conquistado. Então você teria que fazer a comparação ali em cada partida, ver se ele fez mais gols do que sofreu, nesse caso é uma vitória, se fez a mesma quantidade de gols que sofreu seria um empate, e se sofreu mais gols do que fez, seria uma derrota, né? Só lembrando, a informação importante do enunciado, eu vou fazer um rascunho aqui para você, ó, se a linha está cheia, linha contínua, quer dizer que ele fez gols. É isso que ele fala lá? Vamos ver lá, ó, representa os gols marcados. Fez gols, né? Gols marcados. Já as linhas tracejadas são os gols sofridos. O que estava relacionando no gráfico ali que você tinha que observar tinha número de partidas ali, na parte de baixo do gráfico, na parte horizontal, e na parte vertical tinha
o número de gols. Então você ia comparar ali na parte contínua e na parte tracejada se ele fez mais gols que ou não. Vamos analisar a primeira partida lá. Na primeira partida, vamos verificar se ele fez mais gols do que sofreu, se tem vitória ou derrota, ou se tem a mesma quantidade de gols que fez e sofreu, seria um empate. Veja lá que a quantidade de gols marcados, eu vou chamar de gols marcados de GM, vai ser 3. A quantidade de gols sofridos, vou chamar de GS. Olha como sou criativo, né? Gols marcados, GM, gols sofridos, GS. Muita criatividade, né? Para um domingo à noite tá bom demais. Olha lá. Gols marcados 3, gols sofridos 1. Se fez mais gols do que sofreu, então tem uma vitória. A vitória vale quantos pontos? 3 pontos. Ok? Tranquilo? Segue a mesma linha de raciocínio para as outras partidas. São 6 partidas. Vamos lá para a segunda partida. Observe a informação lá na segunda partida. A linha tracejada está acima da linha contínua, então foi uma derrota. Ele sofreu 2 gols e a linha contínua está lá no 0, então ele não fez nenhum gol. Os gols marcados 0, perdeu de 2-0 essa partida. Então ele sofreu uma derrota nessa partida. E conforme enunciado, a derrota, quantos pontos ganha? Nada. 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0 ponto. Vamos para a terceira partida agora, analisando a terceira partida. Veja que essa questão é bacana, porque exigia de você, além de uma interpretação correta, com os dados que foram passados e enunciados, a associação da vitória com 3 pontos, derrota com 0 pontos, e por fim a gente vai ter que fazer um somatório de tudo isso, né? Na terceira partida, a linha tracejada e a linha contínua, né, estão se interceptando ali, né? Elas estão se cruzando, então elas estão ali no mesmo ponto, no mesmo momento ali na quantidade de gols. A gente pode dizer que a quantidade de gols marcados é 1, quantidade de gols sofridos também 1. Opa, 1-1. O que aconteceu aqui? Um empate. E conforme enunciado, o empate vale 1 ponto. Segue essa mesma linha de raciocínio para a quarta partida. Quarta partida. Vamos lá, quarta partida, gols marcados, gols sofridos. Veja, parte contínua de gols marcados está lá no 0, não marcou nenhum gol. Gols sofridos está lá passando pela quantidade de gols de número 3. Então ele perdeu a partida por 3-0, mais uma derrota aqui, não fez ponto algum. Eu acho que já ficou bem claro, né, o que o exercício estava pedindo, ficou bem bacana. Lá na quinta partida, né, o que aconteceu na quinta partida? Ele fez 3 gols e sofreu 2, observe lá a informação. Então ele teve uma vitória, né, porque fez mais gols do que sofreu, de 3-2, uma vitória vale 3 pontos. E por último, consegui aproveitar aqui, ó. E por último, na sexta partida, está quase acabando o quadro aqui, ó. É um absurdo um professor tão alto assim quanto eu fazer um quadro tão baixinho, né? Não tem como eu ficar me abaixando todo momento, mas tudo bem, eu vou aceitar esse tipo de situação. A quantidade de gols marcados foram 2, quantidade de gols sofridos foi 0, portanto aqui teve mais uma vitória. E a vitória, como a gente já viu, a equipe ganha 3 pontos. Ele quer saber lá, só lembrando, né, considerando que nessa competição as equipes ganham 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate, 0 por derrota, a equipe, quantos pontos que a equipe conquistou? Né, faz o somatório lá, ó. 3 mais 0, mais 1, 4, mais 4, mais 3, 7, mais 3, 10 pontos. Então, portanto, a resposta certa, a letra D. Questão de número 12, bacana, né? Interpretação, faz a associação lá de saber quem venceu e quem perdeu, verifica lá a quantidade de pontos com que está no enunciado, faz o somatório para chegar numa resposta ali. Tranquilo, acessível, você com certeza ali que prestou atenção, anotou as informações, conseguiu resolver. Resposta letra D, ok? Vamos para a questão de número 13. A questão de número 13, aqui começou a dar um pouquinho de trabalho essa parte da prova, porque a questão de número 13 exigia um pouquinho mais de interpretação, uma linha de raciocínio um pouquinho diferente ali, mas também nada fora do que você teria capacidade e conseguiria resolver.
né? A questão de número 13 ali, a gente viu alguma coisa também semelhante em sala de aula. Você teria que trabalhar ali com números fracionários, associando com medidas de tempo, fazendo ali proporções para conseguir, enfim, chegar na resposta. Vamos fazer bem passo a passo essa questão, porque é uma questão bacana e vai exigir da gente um pouquinho de raciocínio diferente ali. Na questão 13 diz assim, ó, Marcos possui um relógio que adianta 1/3 do minuto a cada 6 horas. Eu já vou parar aqui, vamos ver o que está acontecendo aí, né? Se ele fala assim, ó, o relógio dele adianta 1/3 do minuto a cada 6 horas. Então só vamos fazer uma associação aqui, porque ficar trabalhando com a parte fracionária ali às vezes não é muito bacana, né? 1/3 do minuto, você teria que lembrar lá que 1 minuto, por exemplo, uma relação que a gente podia fazer, que 1 minuto tem 60 segundos. Então, na verdade, a gente ia fazer 1/3 de 60 segundos, né? E veja, essa questão eu achei bacana, não é uma questão assim fácil, mas eu achei bacana porque tem várias maneiras de fazer. A maneira que eu achei bacana nesse momento era essa aqui. 1/3 de 60 segundos equivale a 20 segundos. Então a gente chegou à conclusão que ele adianta o quê? 20 segundos a cada 6 horas. Ok? Essa parte é tranquila, né? Vamos ver o que mais de informação passava no enunciado. O relógio da mãe de Marcos está ajustado com o horário de Brasília. Marcos, sempre que lembra, procura sua mãe para acertar seu relógio. No dia 4 de agosto eram 23 horas e 50 minutos no relógio da mãe. Vamos anotar essa informação. Olha lá, tem a informação assim, no dia 4 de agosto eram 23 horas e 50 minutos no relógio da sua mãe. Ok, é a informação que a gente tem. O que a gente vai fazer ainda não sabemos, mas é a informação que tem. E o relógio de Marcos estava adiantado neste mesmo dia, nesse momento, em 3 minutos. Então, o relógio de Marcos estava adiantado em 3 minutos. Tá, vou pôr um M aqui para lembrar do Marcos. Ó, muita criatividade nessa hora, né? M de Marcos. Então, assim, ó, antes do dia e hora mencionados, qual foi a última vez que Marcos acertou o seu relógio com a sua mãe? Veja, a primeira coisa assim, que você tem que lembrar nesse tipo de questão é a seguinte. Eu fiz questão, não precisava, mas eu fiz questão de transformar esse 1/3 do minuto em segundos, para a gente ficar com um número, né, natural, mais bacana de trabalhar. Então, ele adianta 20 segundos a cada 6 horas. E depois ele está falando que está adiantado em 3 minutos. Então, se eu optei por transformar para segundos lá, aqui também a gente vai ter que trabalhar em segundos. Então, se 1 minuto vale 60 segundos, 3 minutos aqui equivalem a 180 segundos. Ele quer saber no exercício, olha lá, antes do dia e hora mencionados, qual foi a última vez que Marcos acertou o seu relógio com a sua mãe, né? Então, eu tenho que saber o quê? Se o relógio dele está adiantado 180 segundos e se adianta 20 segundos a cada 6 horas, vamos ver quantos períodos de tempo teve aqui nessa seguinte situação, certo? Então, vamos fazer aqui no ladinho, ó, olha só. Eu quero saber quanto período de tempo que ocorreu nessa situação. Uma maneira de você resolver é, faz lá 180 divididos por 20, né? Se fizer 180 divididos por 20, vai dar 9. Então, nós temos 9 períodos de tempo ali. Só que veja, é 20 segundos a cada 6 horas. Então, se são 9 períodos de 6 horas, o que você vai fazer com esse 9? Vai multiplicar por 6. 9 vezes 6, 54 horas. Tá, professor, e daí? Veja o que está perguntando lá, que é importante, ó. Antes do dia e da hora mencionados, qual foi a última vez que Marcos acertou seu relógio com a sua mãe? Então ele quer saber qual foi a última vez, alguma coisa em relação ao passado, né? Então, foi a última vez, foi 54 horas antes da situação que a gente está vivendo agora. 54 horas antes disso daqui.
24 de agosto, 23 horas e 50 minutos. 54 horas equivale ao quê? Cada dia tem 24 horas, se você quiser fazer lá 54 divididos por 24, você vai chegar lá que isso aqui equivale a, deixa eu dar um destaque aqui, 2 dias e 6 horas, né? Estou escrevendo de maneira diferente. E como ele quer saber qual foi a última vez que Marco acertou com o seu relógio da sua mãe, então foi 2 dias antes e 6 horas antes. 2 dias antes do 6 de agosto. 2 dias antes do 6 de agosto seria no dia 2 de agosto, 6 horas antes da hora que foi mencionado. 23 horas e 50 minutos menos 6 horas, 17 horas e 30 minutos. Então a nossa resposta está concentrada aqui nessa situação. E analisando as alternativas ali, tem uma alternativa sim, que é a letra D. Então a resposta da questão número 13 é a letra D. Ok? O exercício que exigia de você uma certa linha de raciocínio um pouquinho diferente do que a gente viu até agora, né? Uma interpretação bacana, né? Não considero uma questão fácil para você que tem 9, 10 anos ali, né? Mas são situações que a gente trabalhou também em sala de aula, né? Você associando os conhecimentos ali, as habilidades, as competências ali que nós trabalhamos em sala de aula, você conseguiria resolver essa questão e espero que você tenha acertado com uma tranquilidade. Lembre, questões que dão um pouquinho mais de trabalho como essa, vai anotando as informações. Lembra que eu fiz passo a passo aqui, né? Eu fui fazendo passo a passo, coletando as informações, analisando, rascunha, se não dá certo, faz de novo e assim por diante. Tá ok? Questão número 13, então a resposta correta é a letra D. Vamos para a questão de número 14 agora. A questão de número 14 exigia de você também uma interpretação ali, você tinha que fazer uma certa linha de raciocínio, também era diferente. Então aqui nesse momento ali a coisa, nessas duas questões ali, exigiu de você e eu espero que você que nesse momento você teve paciência, que você conseguiu ali anotar as informações e resolver com calma, né? Que o nervosismo não tenha te atrapalhado. Vamos para a questão de número 14. Deixa eu só apagar aqui, vamos lendo enquanto isso. Ele fala assim na questão de número 14. O filho de Ruth ficou bastante doente e precisou ser levado ao médico. Após ser atendido, teve que iniciar um tratamento com medicamento. Ruth fez a leitura da bula do remédio e no item que orientava como usar o medicamento estava escrito assim: a quantidade recomendada para crianças a partir de 6 meses é de 2 gotas por quilograma do peso da criança, até o máximo de 40 gotas por dose. Não é fácil apagar o quadro lendo não, tá? Foi um exercício de muita eficiência aqui. Daí continuando, ele fala assim: a dose deve ser repetida a cada 6 horas e a cada 40 gotas é equivalente a 200 miligramas do remédio. Então essa é a informação passada lá pela bula. A informação que tem no enunciado adicional é assim: o filho de Ruth tem 2 anos e pesa 15 quilogramas. O médico recomendou o uso do medicamento por 7 dias. Olha, está destacado essas informações, né? Então já está ajudando você ali. Você podia até fazer um destaque maior ali, só para ficar muito mais destacado. Ruth seguiu a orientação do médico e aplicou o remédio como indicava a bula. Qual alternativa apresenta o total em miligramas de medicamento consumido pelo filho de Ruth neste tratamento? Então, ó, a linha de raciocínio é você pegar a informação, vai trabalhando com ela até chegar no que o comando da questão ali está solicitando, tá? Então vamos analisar passo a passo ali a questão 14. Vamos lá, a questão de número 14 exigia também de você muita paciência, muita interpretação. Primeira coisa importante: a informação é que o filho da Ruth tem 2 anos e pesa 15 quilogramas. Tá? Então se ele pesa 15 quilogramas, ele lá fala que a quantidade recomendada para a criança a partir de 6 meses é de 2 gotas por quilograma. Se tem 15 quilogramas, então você teria que pegar esse 15 e multiplicar por 2, né, para saber a quantidade de gotas que ia ser a dose desse remédio. Então vai dar 30 gotas por dose, né? A segunda informação que falava assim, né? Vamos ver ali. O médico recomendou o uso do medicamento por 7 dias. Então, se são 7 dias, a gente tem que ver
quanto que vai ser por dia, né? Isso aqui é por dose, tá? Então, até se quiser anotar umas 30 gotas por dose, não é por dia isso aqui, tá? O que ele fala lá na bula? A dose deve ser repetida a cada 6 horas. Se num dia tem 24 horas, né? Lembra disso, ó, num dia 24 horas. Ah, professor, isso eu sei que você sabe, mas a informação tem que ser anotada, né? Nesse momento que você está envolvendo muito cálculo, muito raciocínio, você tem que ter a informação toda escrita, porque às vezes na cabeça ali você já está meio cansado, já está lá no momento que você já fez muitas questões, você pode perder, né? Uma questão por causa de distração. Então anota as informações. Se no dia tem 24 horas e cada dose tem que ser aplicada a cada 6 horas, como é que eu sei quantas doses a gente vai aplicar? Quantas doses a gente vai aplicar? É só pegar lá a quantidade que 6 vezes cabe dentro do 24, né? Você faz lá 24 divididos por 6, 4 doses. Tá, professor, e daí? Então você sabe que você vai aplicar 4 doses num dia, cada dose tem 30 gotas. Então quanto que você vai aplicar, quantas gotas você vai aplicar num dia? Num dia. Olha lá, num dia você vai aplicar quantas gotas? 4 vezes 30, né? 30 vezes 4, 120 gotas num dia. Ah, professor, acabou. Não, não acabou. Olha só, né? Esse exercício exigia de você paciência também. A outra informação que ele falava assim, ó, o médico recomendou o uso do medicamento por 7 dias. Então, se num dia 120 gotas, a informação que ele quer agora é e em 7 dias. Né? O que a gente faz? Pega a quantidade de gotas num dia, multiplica por 7. Nossa, professor, viu? Ó, exige paciência. Faz a conta lá, vai dar 840 gotas. Então, num dia, olha só a quantidade de remédio, né, para essa criança, 840 gotas. Só que a pergunta que ele fala é a seguinte, a pergunta que ele faz é o seguinte: qual alternativa representa o total em miligramas, mg, de medicamento consumido pelo filho de Ruth neste tratamento? Ai, professor, e agora? A informação que passa lá na bula, volta lá para aquela parte do meio lá do enunciado, ó, na última linha lá, ele fala assim, ó, na segunda e na terceira linha, ele fala assim, ó, a dose deve ser repetida a cada 6 horas e vamos até destacar essa informação, e cada 40 gotas equivale a 200 miligramas do remédio. Ah, professor, e daí? Opa, você já tem a informação aqui. Fizemos toda essa conta e chegamos que nesses 7 dias foram usados 840 gotas e cada gota equivale a 200 quilogramas. Veja, se eu sei que 40 gotas equivale a 200 miligramas, eu quero saber 840 gotas equivale a quanto miligramas? Né? Você podia fazer de inúmeras maneiras aqui, regrinha de 3, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você poderia associar isso aqui a frações equivalentes. Tem várias maneiras de fazer. O que você tinha que observar aqui nessa questão era o seguinte, vou pegar uma caneta laranjada agora. Olha aqui, ó. Em relação à quantidade de gotas, o que está acontecendo aqui? Olha lá a informação. O que está acontecendo ali? Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, né? Está aumentando quanto? 21 vezes. Se está aumentando 21 vezes, lembra que quando a gente está falando de proporção, né, algo proporcional, para não ter briga, mesma coisa que é uma fração equivalente, mesma coisa que fração equivalente, né? São proporcionais essas informações. Então aqui também tem que aumentar 21 vezes. E aí você fazendo esse cálculo, você encerra o exercício. Então como é que você encerraria esse tipo de questão? Faz lá 200 vezes 21, né? Fazer 21 vezes 200. 21 vezes 2, 42. Acrescenta os 2 zeros. 4.200, não esquece, mg, miligramas. E tem lá na opção a letra B. Então veja, vou pôr ali a letra B. A questão 14... letra B. De ai que bonito esse professor, né? Ai, professor.
Vocês aguentaram isso o tempo todo, né? Agora não é hoje que vocês não iam aguentar esse tipo de coisa. Gente, exercício também não era fácil, trabalhoso, exigia de você uma linha de raciocínio, veja, né? Uma série de informações seguidas que você não podia se perder em nenhum momento. Né? A gente trabalhou situações como essa, né? Então era só aliar o que a gente viu em sala de aula com essa situação nova aqui, pegando essa última informação, fazendo a proporcionalidade para chegar em 4.200 miligramas. Ok? Tranquilo? Questão 14, então, letra B. Vamos para a questão 15. A questão 15 dava uma aliviadinha, né? Não era fácil, assim, mas acessível, que você conseguia fazer um cálculo ali bacana, que você conseguiria chegar numa resposta mais fácil que essas duas questões anteriores que a gente acabou de ver, tá? Eu vou lendo a questão enquanto eu tento apagar o quadro ao mesmo tempo. É tipo ninja o negócio aqui, ó. Questão 15 diz assim: a tabela abaixo mostra as temperaturas mínimas e a intensidade das geadas ocorridas em algumas cidades da região sul do Brasil no dia 26 de julho de 2013. A medição foi realizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E tem lá a informação na tabela. A tabela traz lá o título, né? Traz os municípios, seus estados, a temperatura mínima e qual lá o tipo de intensidade da geada. Tá? Tem todas as informações lá dos municípios de Bom Jesus, do município de Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santana do Livramento e Campo Bom. Um abraço para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, aproveitando, né? Tenho amigos lá, eu quero aproveitar e mandar um amigo para o meu amigo professor que eu conheci lá naquele encontro nosso, lá em Florianópolis. Rafael, um grande abraço para você, tamo junto, né? Matematicando o mundo aí, né? Eu aqui no Aprove e você lá em Viamão, no Rio Grande do Sul. Um abraço lá para você lá e toda aquela equipe maravilhosa lá do nosso encontro. Pode ser, professor? Pode ser? Bacana? É isso aí, o pessoal que está aplaudindo, não sei porquê, né? É que o Aprove é um sucesso nacional. Já é um sucesso em Curitiba e agora vai ser um sucesso no Brasil inteiro. Então, assim, ó, baseando nas informações da tabela acima, é correto afirmar que a média da temperatura mínima nos municípios citados foi de... Então, veja... além da média, o danado das opções colocou lá alguma informação também sobre a geada em porcentagem. Essa parte eu acho que é mais tranquila, né? Você só tinha que lembrar como é que a gente faz a média. Na questão 15, então a gente tem lá, são seis valores, você vai trabalhar 6 temperaturas, né? Para fazer a média, você faria o somatório desses 6 valores e dividiria por 6, porque é a quantidade que está demonstrada ali. Então você faria assim, né? Vamos calcular a média ali, ó. A média, pegava todos os valores lá, 3 graus Celsius, mais 4,9 graus Celsius, mais 4,6 graus Celsius, mais 2,4 graus Celsius, mais 1,6 graus Celsius, mais 1,5 graus Celsius. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então faz tudo isso aqui divididos por 6. Olha que lindo lá, né? Ficou bacana até. Vamos lá. Então faz lá o somatório de tudo isso, né? Divide por 6. Ele vai lá dar esse somatório aqui, se você fizer lá corretamente a conta, vai dar 18 graus Celsius divididos por 6, portanto 18 divididos por 6, não vai fazer o pior errar aqui agora, né? Por favor, 18 divididos por 6, 3. Então a média era de 3 graus Celsius. Tá? E tem essa opção, tem na opção na letra B, na letra D e na letra E. Ok, já eliminamos a A e a C. Só que além disso ele fala em relação à geada. Geada fraca, geada moderada ou geada forte. Veja, por que a questão B é a questão correta? Já estou adiantando para você. Vou até pôr aqui, ó, questão letra B. O que fala na questão letra B? Vou pôr aqui embaixo a letra B. Ele fala lá que a média foi de 3 graus Celsius, aqui já está ok, superamos essa parte. E ele fala que houve geada fraca em 50% dos municípios. Geada fraca. Ok. Vamos analisar a informação sobre essa geada fraca. Em quantos municípios tem geada fraca? Bom Jesus, Porto Alegre e Santa Maria. Então, em 3 regiões tem geada fraca.
Vou por aqui, ó, geada fraca. Olha só a criatividade do teu professor, né? Geada fraca, GF. Muita criatividade. Qual é o total de municípios, então? São 6 municípios, né? Então, 3 tiveram geadas fracas num total de 6. 3 é metade de 6. Metade de 100%, 50%. Portanto, a resposta correta, letra B. 15, questão B. É uma questão que eu achei tranquila, né? Você que lembrou lá de como fazer a média, né? Você fez a média certinha, só tinha que associar daí essa proporcionalidade aqui da quantidade de geadas fracas com o total, para perceber que era a metade, que é a metade de 100%, 50%. Resposta é correta, letra B. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão de número 16. Gostei da questão 16. A questão 16 ali envolvia a geometria ali, uma pirâmide, tinha uma parte planificada, depois a parte lá, né, que ele chamou lá, que é a figura tridimensional. Achei bacana, porque envolveu então a parte de geometria espacial, com parte de a geometria plana ali, associando área. E se você teve um pouquinho de atenção, né, usando a criatividade e o que a gente viu em sala de aula, você conseguiu resolver a questão, né? Ele associou também alguma nomenclatura sobre a parte de geometria, falou sobre arestas, vértices e faces, né? Vamos dar uma olhadinha na questão e daí a gente já resolve junto. A questão número 16, então fala assim, ó. A figura abaixo mostra uma malha quadrada que foi dividida em 36 quadrados iguais. Isso está demonstrado ali na figura, né? Uma malha quadrada, 36 quadrados iguais, tem 6 numa linha, 6 na coluna, 6 vezes 6, 36. Um quadrado e 4 triângulos foram pintados sobre a malha. E tal região será recortada de forma que se possa construir uma figura tridimensional, que é a pirâmide de base quadrada, né? O quadrado listrado ficará como base da nova figura e os 4 triângulos terão seus lados colados e os pontos A, B, C e D serão todos colados de modo que formem um dos vértices da nova figura que receberá o nome de pirâmide. Pirâmide de base quadrada, né, por causa daquela situação ali do quadrado que já foi falado que é a base. É correto afirmar que essa figura tridimensional terá uma região planificada com área equivalente a. Então perceba ali, né, na parte planificada você enxerga bem essa parte ali de arestas. Arestas seriam os contornos dessas figuras, né, os segmentos de retas que tem ali. Então como tem 4 triângulos ali, né, 4 triângulos ali, e tem o quadrado no meio, quadrado com 4 lados, mais aliado aos triângulos ali que tem os 2 lados. Um dos lados está no quadrado, né, então a aresta não pode ser contada 2 vezes, né. Você já percebe ali que tem 8 arestas. Se fosse ver a quantidade de faces, como são 4 triângulos e um quadrado, são 5 faces, né? Quantidade de vértices, vértice é a pontinha, né? O encontro ali dos segmentos de reta, né? Então ali teria, só que cuidado, né? Não é porque na parte planificada tem triângulos ali, tem as 4 pontinhas, 4 vértices A, B, C, D, que você vai contar aquilo ali como se fosse 4 vértices. Na hora de você montar a figura tridimensional, eles se unem, né? Então aqueles 4 se formam um só vértice, mas os 4 ali do quadrado, então temos 5 vértices. Deixa eu ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, isso. 1, 2, 3, 4, 5 faces também e 8 arestas. Só com essa informação você já conseguiria ficar ali entre a questão a questão arestas, questão A e a questão E. Veja, sem calcular a área, você já conseguiria ficar entre a questão A e a questão E. Vamos analisar então a relação que ele dá para a gente calcular essa área. Só terminar de apagar aqui. Veja, são 36 quadrados iguais, né? Então, através dessa informação, a gente vai conseguir calcular a área. Eu vou tentar desenhar a figura aqui. Vamos ver se funciona agora, na questão 16. Então, eu tenho um quadrado assim. Vou tentar fazer um quadrado aqui, ó. Vamos lá, ver se dá certo. Opa, opa, opa. Tá bom. Veja o quadrado, ele está exatamente nessa situação aqui lá na parte planificada. Veja, ele tem 2 segmentos,
né? Este segmento aqui, este aqui. Como um quadrado tem lados iguais, vamos considerar, vamos falar em segmentos mesmo, ou se quisesse chamar isso aqui, cada quadrado vale 1 centímetro, né? Nem precisava, né? Cada segmento seria 1 centímetro, nem precisava. Mas veja, como é que a gente calcula a área desse quadrado? Lado vezes lado. Então, se tem 2 segmentos aqui e 2 aqui, a área do quadrado seria 2 vezes 2, que é 4. Não está dando unidade de medida alguma, a gente não precisa se preocupar com isso. Sobre os triângulos, os 4 triângulos têm a mesma área, né? Veja, é a mesma base e a mesma altura. Deixa eu tentar desenhar aqui para você, ó. É esta informação aqui que passa sobre o triângulo. Deixa eu tentar fazer aqui, papapá, 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 papapá. Ai, professor. Gente, o desenho ficou, acho que meio horrível aqui o desenho, mas ali na tua prova você consegue enxergar melhor, tá? Na verdade, eu não quis fazer um desenho perfeitinho, bonitinho, senão eu vou humilhar os caras do CMC, eles não vão ficar muito contentes comigo, eu tenho amigos lá dentro, né? Vai que eles não ficam muito satisfeitos com isso. Mas veja, a informação que traz ali, como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é o quê? A medida da base vezes a altura e divide por 2. Também temos a área da base de um segmento, 2 segmentos. A altura do triângulo, 1 segmento, 2 segmentos. Percebe aqui, né, a altura do triângulo, ó, chama a altura de H, né? Essa aqui é a base. Base B. Então lá, base vezes altura divididos por 2. Então a área de cada triângulo, base vezes altura divididos por 2. Que vai dar também 2 vezes 2, 4, divididos por 2, 2. Cuidado com a informação que é passada, porque assim, ó, ele passa um quadrado, e só que triângulos são quantos? São 4 triângulos. Então esse valor aqui a gente vai multiplicar pela quantidade de triângulos. Então isso aqui vai ser 2 vezes 4, 8. Então a área total dos triângulos, 8, área total do quadrado, 4. Então essa figura planificada ali, ó, essa figura ali planificada tem a área seguinte: 4 do quadrado, 8 de todos os triângulos, que dá um total de 12. Não tem unidade de medida, deixa 12 mesmo. Ele fala assim, ó: é correto afirmar que essa figura tridimensional terá uma região planificada com área equivalente a... Então ele dá como opção lá 2/3 da malha original. Lembra assim, a malha original, eu falei para vocês, e está no desenho ali, tem 6 quadradinhos na linha, 6 quadradinhos na coluna, então são 36 quadradinhos. Então a área total é o quê? De 36. Então a malha original, a área dela é o quê? 6 vezes 6, 36. Quanto da malha original? Qual é a equivalência que a gente pode fazer aqui? Então a gente vê aqui que dessa equivalência a gente pode tirar o quê? A figura planificada é 12/36 da malha original. Professor, não tem essa opção. Tem sim, olha lá, eu falei para vocês, cuidado. Uma fração a gente geralmente, na maioria dos casos, quase todos, representa na forma irredutível. Então se habitue sempre a deixar na forma irredutível. Como é que você faz aqui? Você observaria que ambos são múltiplos de 12, então divide por 12 em cima, divide por 12 embaixo, 12 por 12 é 1, 36 por 12, 3. Então a parte planificada, a figura planificada corresponde a 1/3 da malha original. E a gente viu que já tem 8 arestas, né? Portanto a resposta correta é a letra E. Ok? Veja, eu achei esse exercício, essa questão bacana, porque você sabia calcular a área de um quadrado, você sabia calcular a área de um triângulo, você sabia o que era aresta, face e vértice. A única coisa que você tinha que ficar atento era com essa relação de equivalência entre a figura planificada e a malha original. Tá? Que obviamente pelas questões ali também nem deu abertura para você cometer o equívoco que seria um número maior do que 1, né? Seria que, como a figura planificada tem uma área menor que a parte total ali da malha original, seria uma parte fracionária, ok? Tranquilo? Vamos dar continuidade então, questão de número 17 também de geometria.
você tinha que aliar todas essas informações para conseguir fazer a resolução. Você, aluninho querido aqui do Aprove, vai associar ali, vai perceber nos exercícios que a gente fez em sala de aula, algo semelhante para você conseguir chegar à conclusão e na resposta correta. A figura abaixo corresponde a um triângulo equilátero dividido em 36 triângulos equiláteros iguais. Então é muito claro na figura o que está sendo proposto pelo a informação que está passando no enunciado. O lado dos triângulos menores mede 1 centímetro. Pedro pintou 24 triângulos para gerar uma nova figura. Após Pedro fazer alguns cálculos e analisar a figura, ele concluiu que a figura pintada tem perímetro igual a... Então ele quer saber qual é o perímetro, tá? Mas só pela informação do perímetro você não conseguiria resolver esse tipo de exercício, você tem que aliar a informação que tem nas opções lá das alternativas, tá? Então vamos verificar lá o que ele está passando para nós. Veja, se você percebesse, ele deu a informação lá de que cada triângulo menor tem o ladinho lá, mede 1 centímetro. E se você perceber lá na figura que está pintada, ela forma exatamente um hexágono. E um hexágono regular, porque a medida dos lados são todos iguais, né? Perceba que cada base de triângulo, a quantidade é a mesma para todos os lados, né? E isso gera uma figura com lados iguais. Então é assim, a primeira opção que você teria para resolver esse exercício é justamente aliar essa informação do nome da figura que eu falei para vocês. Então é um hexágono, na questão 17, justamente porque tem 6 lados. E a informação que a gente vai usar, além disso, que os 6 lados são iguais para a gente calcular o perímetro, né? Por causa da medida fornecida no enunciado. Então assim, só pela informação do hexágono, você eliminaria o item A, o item B e o item E. E você tem que usar essa informação a seu favor, né? Você elimina muita possibilidade de erro e você elimina também, às vezes, um cálculo desnecessário para você fazer uma questão como essa. O pentágono seria 5 lados e o eneágono 9 lados, né? Então vamos calcular o perímetro, porque a diferença entre a questão C e a questão D é justamente o perímetro dessa figura. Então veja, se o hexágono tem 6 lados iguais e cada lado tem 2 centímetros, lembra que o perímetro é soma da medida de todos os lados, então você vai somar todos os 6 lados. Então você vai pegar lá, para calcular o perímetro, a quantidade de lados e multiplicar pela medida de cada lado. 6 vezes 2, 12 centímetros, portanto, é o perímetro dessa figura ali que estava pintada. A alternativa correta é, portanto, a letra C. Dando continuidade agora para a questão 18. A questão 18 fala assim: Roberto sai de sua casa para ir ao shopping e observa seu relógio para controlar o tempo. Em menos de 2 horas ele chega ao shopping, observa novamente o relógio e calcula o tempo que gastou nesse percurso. Os horários estão representados na figura abaixo. O valor obtido por Roberto no cálculo do tempo foi de... Então veja a informação que ele passou lá, ó. Ele quer saber quanto tempo ele gastou nesse percurso, e ele fala que foi menos de 2 horas. E se você observar bem ali, o relógio parece meio maluco, né? Porque ele está fazendo lá toda a numeração correta, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de repente fica 1, 1, 1. E você teria que associar esses valores, né? Sabendo que há uma continuidade de 10, 11 e 12, portanto, né? Então isso não seria o problema para resolver a questão. Então, uma questão assim tranquilo, acessível, era só observar lá. Então, qual foi o horário que ele saiu de casa? Faltava 15 minutos para 1, né? Podia dizer que era 12h45, né? Como está indo ao shopping, né? Não poderia ser, acho que 00:45, né? Vamos considerar que o Roberto também é um jovem menor de idade, então está durante o dia. 12h45. Horário que chegou ao shopping, 1h35. Veja, se fosse analisar ali a volta do ponteiro, faltou do 7 ao 9, 2 números, 2 algarismos ali, para ter uma volta completa, que seria 60 minutos. Portanto, esses 2 algarismos ali, esses 2 números equivalem a 5 minutos cada um, que seria 10 minutos, né? Nessa questão, então, ali, ele demorou para chegar ao shopping 50 minutos. Dá para fazer direto nessa questão. Então, portanto, a questão 18, a resposta correta, letra E. Ok? Tranquilo?
Questão 18 já foi superada. Vamos falar da questão 19. A questão 19 é bacana. Exigia de você ali uma relação entre uma malha ali que ele está falando, uma placa retangular, tem lá quadrados metálicos. Vocês tinham que saber calcular a área, ver quantos desses quadrados metálicos, né, a quantidade que caberia dentro dessa, né, nesta área, fazer uma relação entre eles, estava envolvendo porcentagem também, então é um exercício bem completo, acessível. Fizemos exercícios semelhantes aqui em sala de aula, você teria condições plenas de, com atenção, com cuidado, resolver esse tipo de questão. Vamos coletando as informações para conseguir resolver. Olha lá, a questão de número 19. Fala assim: uma placa retangular de dimensões igual a 18 centímetros por 12 centímetros, como mostra a figura abaixo. Ainda tem uma figura lá representando, né? Quem teve a curiosidade, realmente tem 18 quadradinhos, quadriláteros lá por 12. Deverá ser totalmente coberto por quadrados metálicos que serão comprados. Há duas opções de compra para executar o trabalho. Então a primeira opção são quadrados metálicos de 2 centímetros de cada lado, custando R$ 5,00 a unidade. A segunda opção, quadrados metálicos de 3 centímetros de lado, custando R$ 10,00 a unidade. Ele fala lá embaixo, ainda antes das opções, antes das alternativas, a partir de 50 unidades compradas de qualquer uma das opções será oferecido um desconto de 10% no valor total da compra. O 10% é bacana, é tranquilo, né? A décima parte de 100% é só dividir por 10, beleza. A gente já analisa essa parte. Analise a única alternativa correta. Então, primeiro assim, para a gente saber quantos quadrados metálicos caberão nessa placa retangular, vamos calcular a área dessa placa retangular, vamos calcular a área de cada quadrado metálico, a gente faz o quociente entre eles ali para descobrir a quantidade de quadrados metálicos de cada um, ok? Então, primeiro em relação à placa retangular. A informação passada lá no exercício que a placa retangular, as dimensões são 18 por 12, então basta multiplicar lá 18 por 12, isso aqui vai dar 216. Como está falando em centímetros, a área é 216 centímetros quadrados. A área aqui eu vou chamar de A, olha quanta criatividade, né? O professor é muito criativo. Aí, professor, você é muito demais. Eu sou demais, né? Muita criatividade nesse momento e ajuda, facilita você a resolver esse tipo de questão. Só que, ok, calculamos a área da placa retangular, a questão agora é, o que a gente vai fazer com isso, né? Eu quero saber quantos quadrados metálicos cabem nessa placa retangular. E nós temos duas opções, a gente tem que escolher, não esquece que a gente tem que escolher a mais, na verdade não tem que escolher a mais barata, ele está dando as alternativas lá dizendo que uma tem menor custo que a outra, né? Então a gente vai ter que fazer uma comparação. A primeira opção é a seguinte, vamos destacar aqui a primeira opção. A primeira opção é um quadrado metálico, são quadrados metálicos de 2 centímetros de cada lado, né, que é um quadrado, né, os lados todos iguais, e custa R$ 5,00 a unidade. Então se veja, se são quadrados metálicos de 2 centímetros de lado, a área de cada um deles é o quê? 2 vezes 2, lado vezes lado, 4 centímetros quadrados. Ok, tá, quantos quadrados metálicos a gente vai utilizar nessa placa retangular? Basta fazer o quociente entre 216 e 4, que é a área de cada um deles. Então faz lá, ó, quantos quadrados metálicos a gente vai utilizar? Faz lá, ó, 216 divididos por 4, vai dar um total de 54. Esse 54 é o que? Os quadrados metálicos, quantidade de quadrados metálicos, tá? Então, quantidade de quadrados metálicos. Ele passou uma informação adicional também. Ele falou que cada quadrado metálico custa R$ 5,00. Então, é R$ 5,00 a unidade. Então, para a gente saber quanto que gastaria nessa situação, você multiplicaria por 5. 54. Deixa eu parar aqui para ficar mais claro para você. 54 vezes 5, 270. Então, em relação a essa primeira opção, o custo seria de R$ 270. Certo? Não. Como assim, professor? Olha lá, 54 vezes 5, 270. Tá certo, tá maluco, professor? Não, calma, calma. Muita calma nessa hora. Eu sempre falo para vocês, tenham atenção, né? Em relação a essa informação, tá correta, a gente fez o cálculo. Mas tem uma informação adicional depois, antes das alternativas. Ele fala assim, ó, a partir de... Vou pôr até aqui, ó. A partir de 50 unidades.
Olha só, se ele comprar mais do que 50 unidades, ele vai ter um desconto de 10%. Desconto, ele vai pagar mais ou vai pagar menos? Vai pagar menos, né? Desconto está tirando do total. Então veja, esse R$270, que seria o valor que ele pagaria, ele vai ter o desconto, sim ou não? Sim, né? Ele comprou 54 unidades. Então, ó, acima de 50 unidades. Ele vai ter um desconto de 10%. Seria bom, né? 100%. Mas um desconto de 10%. Então veja, o R$270 equivalem a 100% do valor. A gente quer descobrir o quanto que vai valer o quê? 10%. O que está acontecendo aqui? Ó? Um tirou um zero, cortou um zero, Pikachu no zero lá, ó. Então faz um Pikachu também no zero do 270. Então tira lá, o 10% vai equivaler a R$27. Ele está tendo um desconto. Vou pegar uma canetinha para destacar aqui, ó. Está tendo um desconto, então, de R$27. Faz lá, 270 menos 27, ele vai pagar lá R$243 nesses quadrados metálicos de 2 centímetros de lado. 270 menos 27, R$243. Ok? Tranquilo? Essa em relação à primeira opção, o custo que ele teria. Vamos analisar agora a segunda opção. Vem aqui comigo no ladinho, ó. Segunda opção. Vamos ver a informação que foi passada em relação à segunda opção. A segunda opção são quadrados metálicos de lado 3 centímetros, custando R$10 a unidade. Então, se o lado é de 3 centímetros, a área é o quê? 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. O teu raciocínio agora é análogo, né? É semelhante à primeira opção. Se você chegou em 9 centímetros quadrados, quer saber quantos quadrados metálicos vai utilizar? Você vai pegar a área total dessa placa retangular e vai dividir por 9, né? Para descobrir quantos quadrados metálicos. Então, 216 divididos por 9. Isso aqui vai dar um total de cabeça de 24 quadrados metálicos. Veja, ele vai ter desconto aqui? Não, né? Ele só tem desconto acima de 50 unidades. Então a gente tem que usar o valor que foi lá passado para a gente. Ele fala em relação a essa segunda opção que ele paga R$10 a unidade. Multiplica por 10. Deixa o zerinho lá fora, né? 24 vezes 1, 24. Acrescenta o zero. R$240 o custo na segunda opção. Era o que a gente conseguia de informação nesse tipo de exercício. Agora a gente tem que analisar as alternativas para verificar quais dessas opções, né, vai contemplar a alternativa para a gente ver qual é a correta. Então, assim, na alternativa A, a segunda opção terá o menor custo. Sim. Segunda opção, R$240. Primeira opção, R$243. Pois serão economizados R$3. Sim, né? R$3 a menos em relação à primeira opção. Sim, está correto. Já achamos a resposta correta, né? Então, a resposta correta, letra A. Então, questão 19, resposta correta, letra A. Veja, as outras informações, vamos verificar ali só para ficar claro. A primeira opção terá o menor custo? Nunca, né? Nunca. Né? Já matou essa questão, essa alternativa. Não precisa nem ler o resto. A segunda, na letra C, a segunda opção terá o menor custo? Sim. Pois serão economizados R$5 em relação... Não, né? 243 menos 240, 3. Não são R$5. Portanto, está errada por causa dessa situação ali de R$5. Letra D. A primeira opção terá o menor custo. Não. Já matou a alternativa, né? Não precisa nem continuar a leitura. Letra E. Tanto a primeira quanto a segunda opção tem o mesmo custo. Também não, né? 243 não é igual a 240. Ok? Isso é um segredo nosso, né? Foi feito isso em sala de aula. 243 não é igual a 240. Ok? Tranquilo? Brincadeiras à parte, resposta certa. Então, letra A da questão 19. Questão tranquila, acessível ali, fiquei feliz. Com certeza o aluno à prova acertou essa questão. Né? Um pouquinho de atenção, um pouquinho de dedicação e paciência, né? Nessa hora de que você já deveria estar bem cansadinho lá de resolver essa prova. Vamos dar continuidade então para a questão 20. A questão 20, ele queria que se colocasse em ordem crescente as frações. Cuidado! Lá no comecinho a gente viu uma situação que era a ordem decrescente, do maior para o menor. Agora a ordem crescente, do menor para o maior. E lembra, como as frações têm denominação
denominadores diferentes, vocês têm algumas opções. Uma opção seria dividir, né, fazer a razão lá dessa fração, divide o numerador pelo denominador. A outra é encontrar um denominador comum e comparar os numeradores. A gente fez essas duas situações em sala de aula. Fiquei muito feliz com essa questão, né, porque a gente fez até na nossa revisão ali, uma coisa parecida, nas aulas anteriores ali, né, da prova, ali a gente fez algo parecido e a gente conseguiu fazer dessas duas maneiras, ou deixando o mesmo denominador, ou fazendo a razão, a divisão lá entre o numerador e o denominador, tá? Então vamos dar uma verificada como é que fica a questão de número 20. Deixa eu só apagar aqui o quadro, já colocamos as frações. E a gente verifica lá, eu faço as duas situações para vocês, vocês passam lá bem passo a passo em casa, né? Lembra que para achar o mesmo denominador tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre os números, entre os denominadores, e faz lá a regra da borboletinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então lá, a questão de número 20, tinha essas opções aqui, né? Ó, 3/5, 3/4, 17 décimos, 3/2 e 3/8. Lembra que ele quer na ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Menor para o maior. Então veja assim, ó. E o danado das opções, tem uma opção lá também que dá como resposta correta se você se confundisse do maior para o menor, também uma alternativa como essa. A opção que nós temos se você lembrar lá de fazer, eu vou fazer uma divisão aqui só para a gente relembrar como é que faz, e também eu vou fazer através lá de mínimo múltiplo comum, né, deixando com as frações com o mesmo denominador. Se você lembrasse lá, por exemplo, que 3/5, eu estou dividindo 3 por 5, equivale lá a uma divisão de 3 por 5, eu não consigo dividir 3 por 5, daí eu empresto um zero e pago com vírgula. Não começa número maluco assim com vírgula, né? Então eu acrescento um zero ali só para dar continuidade na operação. 30 divididos por 5 é 6, 6 vezes 5, 30, tirando do 30 resta 0. Então o 3/5 seria equivalente a 0,6. Se você fizer essas mesmas operações para todos, como a gente viu em sala de aula, você terá lá 3/4 igual a 0,75, 17 décimos é 1,7, 3/2 é 1,5 e 3/8 é 0,375. Então, através de comparação desses números decimais, você conseguiria descobrir qual fração era menor que a outra para fazer na ordem crescente, ok? Quando a gente for comparar as frações, o método seria deixar com os mesmos denominadores. Aqui ficaria claro que 17 décimos e 3/2 seriam maior que as outras pelo fato do numerador ser maior que o denominador. Então a questão seria descobrir quais dos dois é maior e qual dos três ali seria um maior que o outro. Mas enfim, a gente vai fazer a redução ali ao mesmo denominador para poder calcular para verificar, fazer essa comparação e ver qual seria a ordem. Tá? Mínimo múltiplo comum, a gente fez um monte, né, para calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Se usa a técnica lá da fatoração em números primos, né? Vai dividindo lá por 2, 3, 5, 7, 11. Qualquer número primo que seja possível fazer essa divisão, os números que aparecem ao lado da barra vertical você multiplica para descobrir qual é o mínimo múltiplo comum. Então você descobriria lá que o mínimo múltiplo comum entre esses números seria 40. O 40 seria o denominador de todos, né? Então no lugar lá do 3/5 teria um denominador 40. No lugar do 3/4 seria um denominador 40, no lugar do 17 décimos teria um denominador 40, 3/2 teria um denominador 40, 3/8 teria um denominador 40. Ah, professor, precisa fazer isso? Depende, né? Tem aluninhos queridos que acham melhor usar número decimal. Tem aluninhos queridos que acham melhor reduzir o mesmo denominador. Desde que você faça da maneira correta, está valendo. Tá? Você escolhe, estou fazendo os dois jeitos e você escolhe qual seria o melhor. Daí aqui o que você faz quando tem um denominador diferente? Você tem que achar uma fração equivalente cujo denominador seja 40. Então você vai fazer o que lá? Divide pelo de baixo,
multiplica pelo de cima, a regra da borboletinha, né? Olha lá, 40 por 5 é 8 vezes 3, 24. 40 por 4, 10 vezes 3, 30. 40 por 10, 4 vezes 17, 68. 40 por 2, 20 vezes 3, 60. 40 por 8, 5 vezes 3, 15. Seria isso as nossas frações equivalentes. Você reduzindo ao mesmo denominador, você consegue, ignorando essa parte, porque agora as frações têm o mesmo denominador, essa parte de baixo não importa para a gente, né? Você ignorando essa parte agora, você consegue comparar os números de uma forma mais natural, né? São números naturais, fica mais fácil. E você consegue verificar qual que é menor, qual que é maior. Então eu vou fazer essa equivalência usando os números decimais, os números que eu já pus, os números decimais, agora os números fracionários. Então qual que seria o menor de todos? 15/40, que equivale a 3/8. Então esse seria o menor de todos. Lembra? Por que eu estou começando do menor? Porque o exercício está pedindo a questão da ordem crescente, do menor para o maior. Essa aqui já eliminamos, né? Qual seria o próximo número? O 24, que equivale à fração 3/5. Eliminamos esse, qual que seria o próximo? O 30, que equivale a 3/4. Qual seria o próximo? Eliminamos esse. Entre 60 e 68 seria o 60, que equivale à fração 3/2. E por último, a restante ali, 68/40, que equivale a 17/10. Será que tem essa opção, né? Tomara que tenha feito certo. Olha lá. Opa! Letra C. Acertei a questão e você também acertou, né? Tanto você usando o número decimal quanto usando o número fracionário, através da redução do mesmo denominador, você chegaria à conclusão que a resposta correta da questão 20 é a letra C. Portanto, a questão correta na 20, letra C. Fiquei feliz que é uma questão que a gente trabalhou em sala de aula bastante, né? E você deve ter conseguido acertar ali, se fez com calma, com paciência. Ok? Tranquilo?